Na aula de hoje vamos estudar Thomas Hobbes e a sua principal obra, O Leviatã. Thomas Hobbes faz parte da corrente do contratualismo político que envolve Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, ok? Antes de começar a aula, peço para que você se inscreva no canal para continuar recebendo as videoaulas e também para ajudar no crescimento do próprio canal, certo? Primeira coisa que temos que compreender é o que é o contratualismo político, tá? É uma corrente que fala que a vida política é fruto de um contrato social, tá? Basicamente você tem o estado de natureza que corresponde ao homem pré-civil, tá? E após o estabelecimento do contrato social, o homem passa a ser civil, beleza, galera? Isso serve para todos esses três autores que eu acabei de falar, mas hoje vamos abordar Thomas Hobbes, tá? Thomas Hobbes, então, com a sua principal obra, O Leviatã, começa dizendo que o homem é mau e livre no estado de natureza, tá? E isso é um problema, porque há uma situação de luta pela sobrevivência, né? Uma guerra de todos contra todos, ou seja, há um perigo constante de morte violenta. Além disso, ele fala também que há uma situação de medo, há um sentimento de medo e uma situação também de miséria, né? Daí que sai a seguinte frase famosa: o homem é o lobo do homem, tá? E qual que é o problema? Qual que é o perigo, né, de permanecer no estado de natureza, nesse estado de caos, nessa guerra de todos contra todos? O perigo que Hobbes diz é o problema de extinção da própria espécie, tá? E aí ele vem com a solução, né, que seria o estabelecimento de um contrato social. E o que diz esse contrato social de Hobbes? Basicamente, ele fala que os indivíduos deveriam se associar em um pacto no qual esses indivíduos abrem mão de sua liberdade, tá, em troca de segurança e paz, tá? E o Leviatã seria o Estado com poderes absolutos, isso é importante, tá? O Estado com poderes absolutos que garante essa segurança e essa paz do acordo, ok, galera? Lembrando que o Estado poderia ser ou o rei ou até mesmo uma Assembleia Constituinte, beleza, galera? Além disso, Thomas Hobbes fala que o Leviatã, o primeiro Leviatã, seria fruto de um consenso, tá? Outra coisa que cai muito nas provas é a soberania do Leviatã, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Leviatã é a única figura que estaria acima do contrato social, tá? Isso seria a única exceção, tá? A única coisa que estaria, então, acima do contrato social é o próprio Leviatã, ok? E justiça para Hobbes também cai muito em provas, anotem com todas essas cores, tá? Noções de justiça e injustiça para Hobbes só surgem após a instituição do contrato social, tá? No estado de natureza não tem justiça para Hobbes, ok, galera? Já vi muitas questões disso caindo na prova, tá, galera? Basicamente, esses são os tópicos mais importantes de Thomas Hobbes. É uma obra que não tem muito mistério de estudar ela, de entender ela, tá? Garanto que se você compreender todos esses tópicos que eu passei, você tem tudo para fazer uma ótima prova, ok? Então, um breve resumo das principais ideias. Se você saber que o estado de natureza para Thomas Hobbes é caracterizado por um homem mau, né, por um perigo, uma guerra de todos contra todos, e tem um perigo de extinção, e aí ele traz o contrato social como uma solução, né, que abre mão da segurança da liberdade dos indivíduos em troca de segurança barra paz, e quem garante a segurança barra paz seria o próprio Estado, o próprio Leviatã. Galera, basicamente é isso. Vocês conseguem resolver 100% das questões com isso. Beleza, galera? Vamos agora então para a resolução das questões que eu vou mostrar para vocês. Fala, galera, vamos começar aqui a resolução de questões de Thomas Hobbes, tá? Vamos começar com essa, que é a Universidade Federal. Lembrando, sempre começando lendo o comando da questão. Então, quanto à justificativa de Hobbes sobre a justiça e injustiça como não pertencentes às faculdades do corpo e do espírito, considere-se as afirmativas. Lembre, galera, acabei de falar para vocês na aula, as noções de justiça e injustiça só surgem após a instituição do contrato social.
não há justiça no estado de natureza para Hobbes, tá? Vamos tentar fazer sem ler o enunciado, ok? Justiça e injustiça são qualidades que pertencem aos homens em sociedades, e não na solidão. Ok, certo, em sociedade, após estabelecimento do contrato. No estado de natureza, o homem é como um animal, age por instinto, muito embora tenha a noção do que é justo e injusto. Errado. No estado de natureza não tem justiça, ok, galera? Só podemos falar em justiça e justiça quando é instituído o poder do Estado. Certo, galera? 1 e 3 por enquanto. O juiz responsável por aplicar a lei não decide em conformidade com o poder do soberano. Ele favorece os mais fortes. Errado, galera. Ficamos com a alternativa número 1 e número 3. Ok? Vamos para a próxima aqui. Thomas Hobbes afirma que a lei civil para todo súdito é construída por aquelas regras que o Estado lhe impõe, oralmente ou por escrito, ou por outro sinal suficiente da sua vontade para usar como critério de distinção entre o bem e o mal? Provavelmente vai ser essa, galera, tá? Porque, ó, aqui fala basicamente que após a instituição do contrato social, o Estado, né, que poderia ser ou o rei ou uma assembleia, aqui impõe oralmente ou por escrito, basicamente a lei, a vontade para usar o critério, a distinção entre o bem e o mal. Provavelmente essa daqui, vamos ler as outras. A lei que deixa livre para caminhar para qualquer direção, pois há um conjunto de leis naturais que estabelece limites para a vida em sociedade? Não. Errado. Isso daqui já é mais uma definição de John Locke, né? A gente vai estudar na próxima aula as leis naturais. Reguladora e protetora dos direitos humanos e faz intervenção na ordem social para legitimar as relações externas da vida do homem em sociedade? Também não, galera. Não é para legitimar as relações externas da vida do homem. Calcada na arbitrariedade individual em que as pessoas buscam entrar no estado civil em consonância com um direito natural, no qual ele, o súdito, tem direito sobre sua vida, a sua liberdade e os seus bens? Também não, galera. Não tem também um direito natural para Thomas Hobbes, ok? Vamos estudar isso com John Locke na próxima aula, tá? Ficamos com a alternativa número A. Uberlândia. Por que, em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que, vamos ver se dá para fazer sem o enunciado, o seu poder deve ser parcial, o soberano que nasce com o advento do contrato social deve assiná-lo para submeter aos compromissos ali firmados? Imparcial, né, galera? O rei, o Estado, o Leviatã tem que ser imparcial, né, para garantir a segurança barra paz do contrato social. Essa daqui tá meio que ridícula, essa alternativa. A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos? Até aqui tá certo. Resolver tal condição é possível apenas com o poder estatal pleno? Sim. Os homens são, por natureza, desiguais, por isso a criação do Estado deve servir como instrumento de realização da isonomia entre tais homens? Por isso a criação do Estado deve servir como instrumento de realização da isonomia. Não. Os homens são, por natureza, desiguais? Não. Hobbes fala que os homens eles são iguais por natureza, né? Tanto por espírito, tanto por força, por etc, etc, tá? Esse começo de frase aqui está errado. A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor? Não, né? O estado de natureza é a guerra de todos contra todos. Aqui é o contrário. O Estado quer justamente tirar essa guerra de todos contra todos, tá? A gente fica com a alternativa número B. Beleza, galera? Número 7. A honra do soberano deve ser maior do que a de qualquer um, ou a de todos os súditos. Lembra, galera? A soberania, existe uma exceção da soberania, que seria o próprio Leviatã. Acabei de falar na aula. Ele estaria acima do contrato social. Ele é uma exceção, tá? Sinal alternativa que apresenta fundamentação para essa ideia preconizada por Thomas Hobbes. A condição do súdito é muito miserável, mas sujeita a uma superação, pois encontra sujeita aos apetites e paixões irregulares daqueles que detêm suas mãos seu poder tão limitado. É na soberania que está a fonte de sua honra. O homem nunca pode deixar de ter uma ou outra inconveniência, e a maior que é possível cair sobre o povo em geral é de pouca se monta comparado ao poder do soberano, que deve ser revitalizado de tempo em tempos.
Todos os homens são dotados de grandes lentes de aumento, todo pagamento parece imenso fardo, que gera lamentos e sofrimento. Honra maior consiste em um soberano ter piedade e compreensão com tais falhos humanos, doar poderes de ferimento. É na soberania que está a fonte da honra. Basicamente, é uma questão, né, a gente mata por interpretação essa questão aqui. Essa questão aqui, galera, a gente mata lendo o enunciado, tá? Essa é aquela questão que o enunciado faz diferença. Beleza, galera? Número 8. Universidade Federal de Uberlândia. De acordo com o trecho acima e com o pensamento de Hobbes, assinala a alternativa correta. Vamos ver se precisa ler. Segundo Hobbes, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra. Sim, pois ambos são uma condição original da existência humana. Por enquanto essa está certa, tá? Guerra de todos contra todos. Para Hobbes, o direito dos homens a todas as coisas está desvinculado da guerra de todos contra todos? Não, está vinculado, né? Porque é justamente a guerra de todos contra todos que é a causa do surgimento dos direitos, né? A causa do estabelecimento do contrato social. Segundo Hobbes, é necessário que a condição humana seja analisada sempre como se os homens vivessem em sociedade? Não. Na verdade, a principal análise dele é a análise do estado de natureza, justamente para estabelecer o contrato social. Errado também. Segundo Hobbes, não há vínculo entre o estado de natureza e a sociedade civil. Lógico que há vínculo. A sociedade civil só existe por causa do estado de natureza, né? Então a gente fica com A. Para Thomas Hobbes, essa tendência não ocorre entre os homens por quê? Aqui, essa a gente tem que ler, né? Algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que vivem socialmente umas com as outras, tendem para o benefício comum. Abelhas e formigas vivem socialmente umas com as outras. Essa tendência não ocorre entre os homens, por quê? Tá? Vivem socialmente, não ocorre entre os homens, por quê? Esses insetos, dentro da sua irracionalidade natural, dão lições de conduta aos seres humanos. Aqui eu já elimino essa daqui, tá, galera? As abelhas e as formigas têm a peculiaridade de construir sua sociedade, dar lições de conduta aos seres humanos, seja na tarefa diária, seja na politização paradoxal do modelo comunista difundido por Stalin e Marx. Não. As abelhas e as formigas têm peculiaridade de construir sua sociedade dentro de uma unidade dinâmica circular, que poderia ser bem definida como um contrato social se elas fossem humanas. Os seres humanos não atingiram tal estágio ainda. Na verdade, atingiram, né? Estabeleceram o contrato social, atingiram. Estes estão constantemente envolvidos numa competição pela honra, pela dignidade e se julgam mais sábios que os outros para exercer o poder público, reforma e inovam, que muitas vezes levam o país à desordem e à guerra civil. Estes são constantemente envolvidos numa competição pela honra e dignidade e se julgam mais sábios que os outros. Provavelmente essa daqui, galera. Tá? O motivo maior que guia a vida de tais criaturas é a engrenagem da soberania, da vontade de criar, da vontade de poder, retomada por Nietzsche. Não. A gente fica com a alternativa número C, que é a outra sobre soberania. Sobre a ideia de soberania concebida por Hobbes, é correto afirmar que a soberania, lembra, galera, a soberania do Leviatã, única exceção que estaria acima do contrato social. Ok, galera? Se dá por meio do sufrágio universal, seja na república ou na monarquia, é a manifestação da virtude como condição indispensável no governo do príncipe? Não, isso daqui é Maquiavel, galera. Tem uma aula de Maquiavel, assistam aí no canal. Reside em um homem ou uma assembleia de mais de um? Provavelmente essa daqui. Lembra, galera, que eu falei para vocês? O Leviatã corresponde ao Estado com poderes absoluto, e o Estado é ou o rei ou uma assembleia constituinte, tá? É a realização plena da paz perpétua entre as nações? Nada a ver. Então, essa é daqui, ok, galera? Com base nos textos e nos convenientes sobre o pensamento de Hobbes, é correto afirmar, vamos lá, a humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que mantenha submissa, de consentir na observância da justiça e das outras leis de natureza a partir do pacto constitutivo do Estado? Vamos ler. Justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na política hobbesiana. Ao romper com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélica e escolástica, Hobbes propõe uma nova moralidade relacionada ao poder político e sua constituição jurídica.
O Estado surge pelo pacto para possibilitar a justiça e, conforme com a lei, se sustenta por meio dela. O Leviatã, justiça hobbesiana fundamenta, em última instância, na lei natural concernente à autoconservação, da qual deriva a segunda lei que impõe em cada um a renúncia de seu direito a todas as coisas, né? Eles tiram sua liberdade em troca de segurança e paz, aqui, para garantir a paz e defesa de si mesmo. Desta, por sua vez, implica a terceira natural, que os homens cumprem os pactos que celebram. Segundo Hobbes, onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há injustiça. Na guerra, a força e a fraca são as duas virtudes cardeais. Ok. A humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que a mantenha submissa, de consentir na observância da justiça e outras leis de natureza a partir do poder do pacto constitutivo do Estado? A justiça tem sua origem na celebração. Nessa daqui não, né? Porque precisa de um poder coercitivo, tá? A justiça tem sua origem na celebração de pactos de confiança mútua, pelos quais o cidadão, ao renunciar em sua liberdade em prol de todos, removem o medo de quando se encontrava. Tudo bem, tem até aquele sentimento de medo, uma situação de miséria que eu falei. Porém, eles renunciam sua liberdade não em prol de todos, renunciam sua liberdade em prol do contrato social, em prol da segurança barra paz, ok, galera? Essa palavra aqui está errada, tá? A justiça é definida como observância das leis naturais e, portanto, aqui já está errada essa primeira fase. A injustiça consiste na submissão ao poder coercitivo que obriga igualmente os homens ao cumprimento de seu passo. Errado. As noções de justiça e injustiça, como as de bem e de mal, têm lugar a partir do momento em que os homens vivem sob um poder soberano capaz de evitar uma condição de guerra generada contra todos. Galera, é o que eu falei na aula, tá? Aqui só está um pouquinho mais escrito, mais enfeitado. O que eu falei na aula? As noções de justiça e injustiça só surgem a partir do surgimento do Estado. Do Estado não, do contrato social. É basicamente o que fala nessa frase, ó. Tem lugar a partir do momento em que os homens vivem sob um poder soberano. Qual poderano? O Leviatã. O Leviatã só está lá por causa do contrato social. É a D, galera. Não tem segredo. Essa daqui, ó. Essa daqui é aquela. Fatiou, cortou. Passa para a próxima. Não tem segredo, galera. Tá? Vamos fazer essa daqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Com base em seu conhecimento no texto abaixo, assinale a alternativa correta segundo Hobbes. Vamos ler tudo, vai. Filósofo contratualista elaborar suas teorias sobre os fundamentos ou origens do poder de Estado, a partir de alguns conceitos fundamentais como soberania e estado de natureza, estado civil, estado de guerra, pacto social, etc. Condições do homem fora da sociedade civil, condição que esta pode adequadamente chamar de estado de natureza, nada mais é do que uma simples guerra de todos contra todos, no qual todos os homens têm direito a todas as coisas e que todos os homens tão cedo chegam a compreender essa odiosa condição, desejam libertar esse estado de miséria. Okay? O estado de natureza não se confunde com o estado de guerra. Já está errado aqui, galera. Nem vou ler o resto, tá? Lembre, estado de natureza para Hobbes é guerra de todos contra todos, é uma coisa ruim, uma coisa mal. Nem lê, nem termina de ler. Condição de miséria, que se refere ao texto, é o estado de natureza, sim, ou tal como se pode compreender o estado de guerra. Provavelmente essa está certa. Direito dos homens a todas as coisas não tem como necessária a guerra de todos. O direito dos homens a todas as coisas não tem como consequência necessária, essa está errada, tá? Tem como consequência necessária, sim, a guerra de todos contra todos, porque é uma luta pela sobrevivência ali no estado de natureza, tá? A origem do poder nada tem a ver com as noções de estado de guerra e estado de natureza? Absurdo, né, galera? Absurdo. 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 Essa daqui, os caras são loucos. Os caras são loucos. O cara que fez essa... O cara da Uberlândia lá que fez essa daqui cheirou cola. Não é possível para ter feito essa daqui. Não dá, tá, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado, galera. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço aí, se gostaram deixem o joinha e se inscrevam no canal, beleza?